Esse é o Ancapso e nós vamos falar dessa coluna aqui do Estadão, que, cara, é uma vergonha essa coluna, cara, é uma vergonha, porque deixa tão clara a posição deles contra o Bolsonaro, né, e tentando lamber o saco do Temer, cara, é tão claro assim a estratégia deles, que chega a ser chocante, né. Olha só, uma luz à direita, iniciativa proposta por Michel Temer, o vampirão, abre caminho para redefinir a direita brasileira, num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marca o bolsonarismo. Ou seja, a velha história que todo mundo fala, que começou com Deltan Dallagnol lá atrás, depois o Kassab falou também, como pegar o voto dos bolsonaristas, como tirar o Bolsonaro e ficar com o voto dos bolsonaristas. É a eterna questão dessas pessoas e que eu vou falar para vocês, não tem solução. Essa notícia foi sugerida por ministros do STF, me disseram, o Flamengo vai cair para a Série B de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só a nojeira que é essa coluna do Estadão aqui, muito engraçada, inclusive. Diferentes jornalistas reportaram nos últimos dias uma iniciativa louvável do ex-presidente Michel Temer. Ele trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único que funcione como alternativa à polarização protagonizada por Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Aí é curioso isso, tá? Porque como é que vai ser a polarização ao Lula e ao Bolsonaro se só tem gente da direita nessa lista aqui? Na direita, digo, na opinião deles, tá? É lógico que a gente sabe que Eduardo Leite não é de direita, Caiado, tenho questões sobre isso daí. Dessa lista aqui que eu gosto mesmo é o Tarcísio e o Zema. O Ratinho eu confesso que eu não conheço, Eduardo Leite eu não gosto e o Ronaldo Caiado eu não gosto. Mas aí, ou seja, por que esse pessoal aqui está fazendo esse negócio, né? E é o que eu falo para vocês. Todo o esforço deles sempre foi esse. Eles querem tirar o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro eles não controlam. Esses outros todos aqui, eles têm expectativa de controlar. Eles são mestres nisso. Eles sempre conseguiram controlar esse pessoal. O pessoal tem dinheiro, vai ter algum rolo de corrupção em algum lugar. Então eles conseguem puxar as cordinhas lá e fazer o cara fazer o que eles querem. É como eles controlam o Hugo Mota, como eles controlam o Alcolumbre. Se o cara é pequeno demais na Câmara, ele nunca vai chegar a ser presidente da Câmara. Não consegue. E se ele é grande o suficiente, fazendo acordo com o pessoal para chegar a presidente da Câmara, nesses acordos que ele faz, ele se compromete. Então o pessoal tem cordinha para puxar ele. Então, essa é a forma como eles mantêm o controle. E por isso que o Bolsonaro é um ser tão temido lá. Porque o Bolsonaro não tinha corrupção, né? Lembra do Joaquim Barbosa falando lá no Mensalão que só o Bolsonaro que não queria receber dinheiro, não sei o que lá e coisa e tal. Isso é um problema para eles. Se não tem ligação com corrupção, como é que eles vão controlar o cara, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. É uma forma de concretizar o que neste momento parece ser uma tarefa tão difícil e arriscada quanto necessária. Isto é, projetar uma direita sem Bolsonaro. Vem aí a terceira via de novo. Vão tentar uma outra terceira via. Eles já viram que se tiver Bolsonaro, não tem terceira via, não tem nenhuma chance de ter terceira via. Então é por isso que tá o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes joga no mesmo jogo do Temer, tá? No mesmo grupo do Temer, né? Foi indicado pelo Temer, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes trabalha para tornar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, carta fora do baralho. O Bolsonaro vai ser preso por 500 milhões de anos, vai ficar incomunicável, não vai poder usar rede social, não vai poder fazer nada, por quê? Para poder tentar tirar ele do jogo político. Só que aí eles não querem o PT, eles nunca quiseram o PT. Né? A proposta do Lula é porque o Lula era o único que conseguia tirar o Bolsonaro. Por isso que eles fizeram essa lambança toda que eles fizeram, né? E por isso que eu jamais vou respeitar esse pessoal, jamais vou levar a sério esse pessoal, né? Enfim, fizeram isso tudo para poder reviver o PSDB, reviver o Alckmin, reviver a centro-esquerda ali, que é o PSDB, PMDB e coisa e tal, né? Aí olha só, é projetar uma direita sem Bolsonaro, ancorada em torno de ideias comuns capazes de unir parcela do país e os governadores Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Olha só, isso aqui é bullshit, porque o único que tem nome nesse negócio aqui é o Tarcísio, todo mundo sabe. É o Tarcísio que eles estão falando aqui. Eles estão botando os outros nomes nesse quadro aqui, a única coisa que eu consigo imaginar é numa expectativa de criar briga entre eles, tá? É isso que eles querem. Porque todos esses nomes aqui, com exceção do Eduardo Leite, são ligados ao Bolsonaro. E o Eduardo Leite está meio que num limbo aí, que saiu do PSDB, foi pro PSD, enfim, não tem muita chance, né? Minha visão aqui é que isso daqui tem por objetivo causar briga nesse pessoal. Exatamente o contrário do que ele diz que é o objetivo dele aqui. E para que eles querem criar briga? Porque o Temer quer ser o candidato.
O Temer. Aqui, ó. Se avançar, o movimento terá dois méritos especialmente relevantes. De um lado, atender aos clamores de uma parte significativa dos brasileiros que está cansada de Lula e Bolsonaro. É uma parte bem pequena, tá? Esse pessoal gosta de dizer que tem uma parte grande que não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas é uma parte bem pequena no final das contas. E dos tempos destrutivos protagonizados por ambos. E aí que tá, né? Porque Bolsonaro eles dizem como destrutivo por causa da Covid. Só que, caramba, a Covid não foi Bolsonaro que fez a Covid, pô. A Covid foi algo que aconteceu. Muito triste. Morre gente em pandemia. É triste pra caramba. Foi culpa do Bolsonaro isso? De forma alguma. Agora, o Lula não. A crise do Lula, que hoje está quase tão grave quanto a crise de 2020, foi culpa do Lula mesmo, porque não tem pandemia, não tem nada acontecendo no mundo, né? E de outro, consolidar o que espera ser uma direita adequada aos novos tempos, democrática, republicana, moderada, qualificada, liberal e sem voto. Tudo que o bolsonarismo não é, porque o que eles querem mesmo é o que eu falo para vocês. O que eles querem é o teatro das tesouras, eles querem a direita sem votos. Eles querem o pessoal da direita que não tem voto. É isso que eles querem. Eles não querem a direita moderada, direita democrática para esse pessoal é a direita sem voto, é a direita que não tem voto, que perde para o PT. É o PSDB. É o que eles querem no final das contas. Ah, pode ganhar uma eleiçãozinha de vez em quando aí, coisa e tal, mas no final das contas perde para o PT, é freguês do PT, né? Então tá aqui, ó. É uma possibilidade, como disse, é difícil e arriscada em razão da arapuca que Bolsonaro montou para os governadores. Como é que o Bolsonaro montou a arapuca para os governadores? Olha como é que ele inverte a coisa, né? Porque o que ele está dizendo é o seguinte, o Bolsonaro é que tem os votos. Os votos são do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um eleitorado que nenhum outro político da direita tem. Aí, ou seja, qualquer liderança que pretenda herdar seus votos precisará estar umbilicalmente ligada a ele. Ué, mas como que isso não aconteceria? Então o cara vai sair dando voto para quem quiser? Não, toma aqui meus votos, aqui, toma aqui. Não, porra, tem que estar ligado a ele. Evidentemente que tem, ué. É lógico que tem. E afinada com o bolsonarismo raiz. Até porque o Bolsonaro sabe que ele não é dono, ao contrário do que o pessoal gosta de dizer, né? O pessoal que critica o bolsonarismo chama os bolsonaristas de gado. Mas, na verdade, se você olhar, quem é gado são eles, né? O Bolsonaro, ao contrário, ele tem uma base que vota nele porque considera ele a melhor opção, mas que, na verdade, tem as pautas próprias, tem o interesse próprio. Se você pegar um candidato que não agrada a essa base não vai votar não, meu amigo. Se o Bolsonaro... Aqui, ó, no Rio de Janeiro, é um caso clássico. Aqui no Rio de Janeiro, o Bolsonaro apontou o Crivella. Eu gosto muito do Bolsonaro, gosto mesmo. Nem votei, não fui votar. Não tinha como votar no Crivella, não tinha como votar no Eduardo Paes. Não fui votar, não fui. Não, sinceramente, não gosto do Crivella. O Crivella trancou a gente em casa aqui em 2020, um absurdo, sem lógica nenhuma, nada de ciência. Que porra de ciência? Não tinha nenhum paper científico, nada que demonstrasse que aquelas medidas eram justas. Um absurdo aquilo. Enfim, nunca mais eu voto em Crivella, Cláudio Castro e no idiota bom, o Wilson não tem nem chance, né? O ponto é esse no final das contas, né? Como se sabe, o ex-presidente e seus filhos trabalham para que eventuais herdeiros rezem o seu credo com fidelidade absoluta. Por quê? Porque é o credo, né? Se você quer chamar de credo, né? É lógico, é a bandeira, as bandeiras do Bolsonaro. Se você quiser chamar de credo, ok. Mas o problema é o seguinte, é lógico que sim. Porque, de novo, se escolher uma pessoa como Crivella, não adianta o Bolsonaro apontar o Crivella. As pessoas não são gado, ao contrário do que eles nos chamam, né? Quem é gado são eles, que ficam querendo, não, vota no Temer, aqui, vota no Temer, gado, vota no Temer. E achando que o pessoal vai seguir nisso daí, né? Aqui, ó. O movimento de Michel Temer propõe algo diferente, engenhoso. Olha que gênio que é o cara aqui. Ele sugere que cada um dos governadores faça o que exatamente já está fazendo hoje. Que coisa de gênio que ele está fazendo. Ou seja, repara o ponto aqui, né? É gênio, por quê? Porque ele quer causar briga entre o pessoal. Sugere que cada um dos governadores leve adiante sua pré-candidatura sem atacar os demais. Uai, o que eles estão fazendo nesse momento? Me explica, ô Temer. O que eles estão mudando em relação ao que eles já estão fazendo neste momento? Eles já estão fazendo isso sem atacar os demais, né? E é lógico que o único que ganha com isso é o Tarcísio, porque, vamos combinar, todo mundo está vendo as pesquisas de opinião, o Tarcísio é o frontrunner, é o cabeça dessa turma com muita facilidade no final das contas. Juntos, eles bancariam um programa de governo que representa ideias com as quais os grupos concordam. A definição de qual, afinal, comandaria o programa se daria somente ao longo do primeiro semestre de 2026. Olha só,
Temer concebeu um calendário. Caralho, como Temer concebeu esse calendário? Isso já está mais do que óbvio, pô. Bolsonaro já deixou claro que ele não vai dizer quem será o sucessor dele até o último momento. Então isso não é o plano do Temer. Isso é o que as pessoas já estão fazendo de qualquer forma, né? Que realisticamente, ao mesmo tempo, afasta e preserva Bolsonaro. Mas por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Ele já deu a ordem pro cupincha dele lá, pro Alexandre de Moraes, prender o Bolsonaro a qualquer custo. Foda-se Constituição, foda-se leis, foda-se prova, foda-se qualquer coisa, né? Aqui, ó, enquanto simultaneamente evita que a direita trabalhe à mercê do bolsonarismo mais empedernido e coisa e tal, é verdade que, para o bem do Brasil, qualquer candidato de direita deve cumprir a obrigação moral de condenar o golpismo e o extremismo que o Bolsonaro representa. Olha só, eles querem a direita sem voto. Eles não querem, não interessa para eles a direita com voto. Tem que ser a direita sem voto. Mas também é verdade que a essa altura seria ingenuidade acreditar que o farão sem consequências eleitorais. É exatamente. E não é só agora não, é em qualquer momento. Olha como é que esse pessoal está contando com o efeito do fato consumado. Eles acham que no momento que o STF consumar o fato, Bolsonaro está condenado. Tá vendo? A gente falou que tinha um golpe no Brasil e aí, condenamos ele pelo golpe. Ah, mas foi você mesmo que falou e você que condenou. Ah, não interessa, mas está condenado, fato consumado. Vai ter uma campanha de mídia enorme no Brasil e no exterior, porque eles têm contato com a mídia no exterior, para dizer, tá vendo? Foi descoberto, Bolsonaro foi condenado, vai ser preso a 50 milhões de anos-luz de prisão e não sei o que lá. Eu tô de sacanagem, tô exagerando. Anos-luz é uma medida de distância, não é uma medida de tempo. Eu tô falando de sacanagem, tá? Mas enfim, mas vocês entenderam a lógica. Vai ser condenado a não sei quantos anos de prisão, muito tempo de prisão, para poder dizer que é uma coisa muito ruim e coisa e tal. Tudo que eles estão preparando é para isso, né? Porque eles esperam que aí eles vão convencer você de que o Bolsonaro estava culpado, que o Bolsonaro é ruim, que não tem jeito, que tem que ter outra pessoa e não sei o que lá. E aqui. Foi movido por esse cálculo indesejável, mas vai lá, compreensível, que o Tarcísio equilibrou-se até aqui entre a enfática defesa do ex-presidente liberticida e a condenação e a condição de moderado e democrata. Eu não sei, onde é que o Tarcísio defendeu a condição dele de moderado e democrata? Não, ele tem adotado tudo, ele repete tudo que o Bolsonaro fala, ele tá com a Polícia Federal, a Polícia de São Paulo metendo cacete nos bandidos lá. Eu não sei o que eles estão falando de moderado e democrata nessa história toda, né? Mas, de novo, é porque eles sabem que o Tarcísio... O que eles estão querendo é armar uma arapuca pro Tarcísio, que ele brigue com os outros caras ali, porque o pessoal brigue entre si para se distanciar deste plano que eles estão dizendo que o Temer tem, porque justamente aqui, olha só, Michel Temer viraliza em post de consultor eleitoral. Candidato à presidência em 2026? Olha, Temer, porque você não é candidato, Temer. Você é o cara ideal da direita e coisa e tal, né? E eu falei para vocês, eu gostei do governo do Temer, né, no período que ele teve lá, né? Eu acho que ele avançou em um monte de coisa importante, a reforma trabalhista foi a principal delas e coisa e tal, mas aquele negócio, o Temer cai no problema da direita sem voto. O Temer não ganhou a eleição, o Temer assumiu, porque, né, teve o impeachment da Dilma. É direita sem voto não resolve no Brasil. Direita sem voto só serve para perder para a esquerda. E aí, ó. Michel Temer viralizou nas redes sociais ao ser mencionado em um post do consultor eleitoral. Aí você repara, junta esse post aqui do pessoal elogiando o Temer. Não, porque o Temer, olha só, ele está resolvendo o problema do Brasil, livrando a direita do bolsonarismo e não sei o que lá. E olha só, as pessoas querem o Temer, tem chance. Olha só, e detalhe, todo esse movimento é orgânico, não faça impulsionamento de postagens disso Pedroso. O Temer viralizou e não sei o que lá. E aí, vou te falar uma coisa, bicho. É isso aí. Querem botar o vampirão para presidente do Brasil. Não, se for um segundo turno vampirão e Lula, é lógico que eu voto no vampirão, não tem alternativa, né? Aliás, todos os outros ali, até o Eduardo Leite. Se for Eduardo Leite e Lula, eu voto no Eduardo Leite, né? O Caiado, todos eles. Não gosto do Caiado, não gosto do Eduardo Leite, mas voto neles. O Ratinho eu não conheço, mas também voto nele em relação ao Lula, porque até qualquer coisa é melhor do que o Lula. O vampirão também, o Temer também. Mas é aquele negócio, o que está mais do que claro aqui é que isso que ele está falando aqui é uma armadilha para o pessoal ligado ao Bolsonaro, que é o Caiado, o Tarcísio e coisa e tal, para abrir caminho para o Temer. O Zema, eu gosto do Zema. Eu adoraria o Zema tivesse na frente dessa corrida, eu gostaria muito de votar no Zema, mas enfim. Repara como é que o Temer está se lançando a candidato aqui, meu amigo. Não tenho ilusões. A centro-esquerda, né, a direita sem voto, é aquele pessoal que está desesperado, porque esperavam a essa altura do campeonato já terem destruído o Bolsonaro. O Bolsonaro não ia ter mais ninguém gostando dele. A gente acusou ele de importunar baleia, de roubar mexerica, de não sei o que lá, de não sei o que lá. Ninguém mais gosta do Bolsonaro, né? E continua o Bolsonaro
pesquisa de opinião mostra que ele ganharia do Lula ano que vem, né? Então isso daqui, meu amigo, é mais uma tentativa de terceira via na figura do Temer. Porque o Tarcísio é ligado ao Bolsonaro. Eu sei que tem gente que não gosta dele, não gosta do Tarcísio no bolsonarismo, mas o Tarcísio é ligado ao Bolsonaro. E em momento nenhum ele fraquejou nisso daí, né? E se não for ele, pode ser a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro tem uma chance enorme. Eu gosto mais da Michelle do que do Eduardo. Acho que ela tem mais chance porque ela estrategicamente consegue desarmar narrativas do PT mais fácil do que o Eduardo. Mas qualquer um que for indicado pelo Bolsonaro vai ser o meu candidato em 2026 também. Mas eu gosto do Tarcísio. Votaria no Tarcísio tranquilo. Porque o que eles estão querendo fazer aqui, não tenham dúvidas, é machucar o Tarcísio. Não tem por que fazer um acordo com 5 governadores. Vocês já sabem que é o Tarcísio que tem chance, pô. Eles já sabem disso. Isso aqui é mais uma rodada da estratégia de não, vamos tentar tirar os votos do Bolsonaro, pegar os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Né? É mais uma interação desse velho mote que nunca funciona, né? E para você ver como é que o Temer está falando também, né, ele tá se colocando como antipetista, contra o PT, não porque a queda na popularidade fará Lula meditar 2 ou 10 vezes sobre a reeleição, diz o Temer. Isso eu não descarto não, tá? Uma solução Biden para o Lula poderia acontecer. Eu só não acho que vai acontecer porque não tem ninguém além do Lula. Quem que a esquerda tem além do Lula? Aqui, ó. O Rubens Paiva, aquele cara que queria comer o cu da Sandy Júnior, né? Sandy, né? Você sabe dessa história, né? Tem uns tweets dele antigo elogiando o cu da Sandy, né? Enfim, direita tem vários candidatos, esquerda só tem o Lula. Esse é o ponto que eu falo para você. Por isso eu acho que vai ser o Lula mesmo. Eles não têm como fazer uma solução Joe Biden simplesmente porque não tem ninguém na esquerda. A esquerda acabou completamente, né? E aí tá aqui o pessoal da centro-esquerda, né? Do que um dia a gente chamou de direita, PSDB, PMDB, não sei o que lá, tentando desarmar o Tarcísio de Freitas para colocar o Temer como candidato. Não vai colar.